Existe um erro nos estudos para concursos públicos que eu percebo que é cometido geralmente por quem não é completamente iniciante, mas que talvez ainda não tenha se atentado a um detalhe específico. E esse erro é começar a estudar para várias provas sem estar estudando para nenhuma. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou explicar em detalhes. Por experiência própria, eu percebi que o rendimento cai muito quando você não está estudando focado em um edital específico. É óbvio que quando a gente estiver estudando, a gente vai fazer mais de uma prova, porque não tem como você ficar completamente fechado em uma única prova. Para algumas pessoas é até possível. Ah, não, eu só quero ser delegado no Rio de Janeiro. E aí, se eu não passar nesse, eu vou esperar mais 2, 3 anos e vou fazer o próximo e vai ser assim. Mas isso é uma realidade da minoria das pessoas, né? Para a maior parte de nós, isso não é viável. Então, às vezes, a gente tá focado numa prova, a gente vai fazer a prova dela, só que no caminho vão aparecer outras provas. E o que eu vivi em relação a isso, porque eu sempre estava focado em uma prova, mas fazia as que apareciam no caminho, foi basicamente perceber que aquela prova que você não tá focado, dificilmente você vai conseguir passar, a não ser que o conteúdo que está lá dentro já tenha sido estudado por você em outro momento, ou que a diferença desse conteúdo tem um peso muito pequeno na prova, ou que você arranje uma forma muito intensa de aprender aquele conteúdo nos dias que antecederem a prova. E essas situações são bem específicas, não são impossíveis de acontecerem, mas eu acredito do fundo do meu coração que não é viável que você planeje os seus estudos dessa forma. Porque é muito ruim, por exemplo, você tá tentando passar na prova do TJSP, e aí aparece uma prova da Defensoria no caminho, exemplo, tá? E aí vamos supor que o edital não tem nada a ver, mas você fala, ah não, mas é parecido também, é nível médio e não sei o que, e aí você resolve estudar para as duas provas ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que vão ter pessoas que estão estudando só para o TJSP, e aquela pessoa vai estar comendo aquele conteúdo, né, com farofa todo dia, e você vai estar dividindo o seu tempo entre duas provas. Isso é muito ruim, de forma objetiva, porque basicamente a pessoa está usando o dobro, né, de capacidade, de disponibilidade do que você para estudar a mesma coisa. Como eu disse agora há pouco, obviamente existem exceções, isso não é uma regra. Tem muita gente que é aprovado e está estudando para mais de uma prova, está fazendo várias provas, inclusive eu estava fazendo várias provas. Porém, existe uma coisa que eu acredito que seja muito importante para que você consiga ser aprovado naquela prova principal, e foi o que eu fiz. Eu estava estudando para a prova do MPSP, do TJSP e das outras que eu fiz antes, sempre iam aparecendo outras provas, mas, né, e aí qual que é o problema? Às vezes a pessoa fala, por exemplo, ah não, vou fazer concurso de tribunal, vou fazer concurso policial, mas aí se sair para delegado eu também vou fazer, né, da área do jurídica. Aí como eu tô estudando área jurídica, eu também faço para defensor. Só que existem algumas especificidades de cada cargo que mudam, né? É de se esperar que num concurso para delegado ou para promotor, direito penal, por exemplo, vai ter um peso relativamente mais alto, né, considerável, do que outras matérias. Quantos concursos da área jurídica cai, sei lá, direito ambiental, direito previdenciário? Provavelmente não todos. Isso muda de área para área, mesmo estando dentro da área jurídica. Essa separação, essa pequena diferença de matéria entre as áreas faz com que uma pessoa que está focada em um edital só tenha vantagem sobre as outras pessoas. E eu percebo que, como eu disse na introdução do vídeo, né, é um erro cometido por geralmente quem não é completamente iniciante. Quem já fez algumas provas, já passou por alguns editais, acaba caindo nesse vício, eu observo, de começar a emendar um estudo no outro, e aí esse estudo, ele fica meio difuso, ele fica meio espalhado, e chega um ponto que a pessoa não tá completamente focada em nenhum edital. Ela tá, sei lá, tô estudando para defensor. E aí sai um edital de defensoria, e às vezes ela não se atenta a abrir aquele edital e passar ponto por ponto. Ó, isso aqui eu já estudei, isso eu não estudei, isso eu preciso revisar, isso eu sou ruim, isso não sei o que, para conseguir chegar no momento da prova e tá com aquilo resolvido. É óbvio que num concurso de carreira jurídica é muito comum que não tenha terminado o edital, né? Isso é comum, mas facilita muito você já ter estudado toda a matéria. Quase que é o ideal, né? O que a gente busca. Então, se for possível, ótimo. E na área de tribunal, isso fica mais evidente ainda. Se você estiver estudando para TRF, que vai ter um foco específico, vai ser complicado você fazer a prova do TRE, que tem outro foco específico, né? No caso, vai ser em eleitoral. E aí aparecem os TRTs. E apesar de todos serem da área de tribunais, eles têm algumas especificidades que, se você se embola no estudo, querendo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, você acaba perdendo
perdendo tempo. Então, o que seria o ideal? Eu acho, assim, na minha opinião e com tudo que eu vivi aqui até agora, como eu sempre digo aqui, isso não é uma regra, eu não tô falando como você deve viver a sua vida, é só um relato da experiência que eu tive. Vê qual que você acha que você tem maior probabilidade de passar, ou qual que você quer mais, e você coloca ele ali como principal. E você vai se planejar de uma forma que você vai tentar finalizar aquele edital e ainda, se possível, recomeçar, né? Se for no pré-edital, se você estiver estudando com o edital anterior, e aí quando sai o edital, você ainda consegue estudar isso de novo e revisar e fazer os exercícios que você tem que fazer. E se aparecer alguma prova no caminho, você vai usar o conhecimento que você tem para fazer aquela prova, para treinar. E as matérias que você não estudou, você vai estudar só no momento imediatamente anterior à prova. Foi isso que eu fiz. As primeiras provas que eu fiz, se eu não me engano, foi o TRT de Minas Gerais, aí o MP de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa foi a última e eu acertei, se eu não me engano, 43 de 50, que foi uma nota alta para quem tava estudando há, sei lá, 10 meses, né? Uma prova extremamente concorrida. Eu consegui no final de tudo ter a aprovação lá no site, aparece aprovado, mas eu fiquei em 700 e pouco no CR, então eu não conto isso como uma aprovação. Mas eu fui bem, relativamente bem, para o tempo de estudo e a concorrência do concurso, enfim. Eu não estava... eu fiz a prova do TRT, se não me engano, foi a primeira, depois a MPMG e a LMG. O meu foco nesse comecinho era o MPMG. Então eu fiz a prova do TRT-MG meio que de passeio. E aí eu fiz a prova e eu percebi, não, peraí, as matérias que eu tinha estudado, eu fui muito bem. As que eu não estudei, é paciência, eu ia fazer o quê? Mas aí eu me liguei e falei, nossa, as matérias que eu estudei, eu fui muito bem. Tipo, o meu índice de acerto foi super alto. Falei, nossa, então alguma coisa eu tô fazendo certo. Isso foi ótimo pro meu psicológico, sabe? Eu não cheguei nem perto de ser aprovado na prova, porque tinham várias matérias que eu não tinha estudado, tinha muita legislação específica, mas isso foi muito bom pra mim, porque eu percebi que o que eu estudava, eu acertava. Então já deu uma moral. Esse primeiro foi o TRT-MG. Aí chegou no MPMG, eu fui melhor ainda. Aí eu falei, opa... Então, não, tá dando certo, eu preciso continuar. E a diferença de tempo entre essas provas foi bem curta. E aí, o que aconteceu? Veio a LMG, que foi logo depois. E aí, nossa, eu dei um gás absurdo. Eu falei, não, cara, eu vou tentar estudar o máximo de coisa que eu consigo desse edital. E se eu não me engano, eu não consegui terminar, ficou faltando coisa ainda. Mas isso foi muito bom, tipo, isso abriu minha cabeça. Porque eu falei, cara, a parte da matéria que eu estudo, eu acerto. Então eu vou tentar estudar a maior parte possível. Óbvio, sem abrir mão da qualidade do meu estudo. Só que aí eu comecei a conversar com o pessoal que estudava, né, outros concurseiros, e eu comecei a perceber que depois de um tempo estudando, muitas pessoas acabavam ficando órfãos de edital. E tipo, ah, não, tô estudando pra analista, mas pra qual concurso? Não, eu vou fazer a prova tal, mas não sei o que. E aí pela conversa eu começava a perceber. Eu falei, ué, mas você não tá usando o edital de base? E aí eu percebia que não. Só que, apesar de ser possível passar assim, eu acho que é mais difícil, porque você não tá dando aquele tiro de sniper ali no conteúdo, sabe? Tipo, não, fazendo um mapeamento da banca, o perfil da banca, a forma que ela cobra aquele assunto, quais são os tópicos que ela mais cobra. Isso aumenta muito a probabilidade da gente ser aprovado. Não, vou fazer uma prova de delegado, vou fazer uma prova de analista, e a banca é o Sebrasp. E o Sebrasp, ele gosta muito desses assuntos. E o Sebrasp, na prova de português, ele cobra acentuação, ele cobra efenização, etc. Ele cobra muita interpretação. Então você começa a fazer esse mapeamento. Ah, vou fazer uma prova do TJ, a banca é a VUNESP. Ela que faz essa prova há trocentos anos. E aí você pega as provas anteriores e você começa a entender. E aí o seu estudo, você meio que começa a alimentar algumas informações que vão facilitar muito a sua aprovação. Porque você não só aprendeu a matéria, você mapeou o perfil da banca, você mapeou o perfil do órgão. São várias coisas que vão se somando e que aumentam a probabilidade de você ser aprovado. Eu, quando fui fazer a prova de oficial do Ministério Público, que eu fui aprovado, eu fiz um mapeamento pesadíssimo da FGV. E mesmo assim, minha nota não foi excelente, foi boa. Eu peguei uma classificação muito boa no concurso, foi muito bem colocado. Mas mesmo assim, tem algumas nuances da FGV na prova de português que são muito complicadas, e essa prova de português deles deu especialmente azeda. Além disso, teve a prova do TJSP também, que foi muito mais fácil mapear, porque a VUNESP é uma banca super tradicional, o concurso do TJSP é super tradicional. Eu consegui fazer um mapeamento, e quando chegou na hora da prova, a sensação que a gente tem é que a gente tá fazendo mais um simulado, porque os exercícios se repetem muito. A lei seca, não preciso nem falar, né? Repete basicamente igual. Os exercícios de matemática, eles trocam os números. A atualidade sempre vai ser óbvio o que está acontecendo no momento. A prova de português da VUNESP, você pega as provas de nível médio da VUNESP e olha as provas de português, quase que todas são praticamente iguais. Muda o textinho ali, muda a ordem das palavras, mas é sempre as mesmas perguntas. Você faz um tipo de estudo focado num edital específico, e aí você estuda aquela banca, estuda o órgão, estuda o cargo, e quais são coisas que tem mais probabilidade de ser cobrado por causa daquele cargo, que tem a ver com o cargo.
e de repente o seu estudo ele cria uma complexidade, você se aproxima muito mais da chance de aprovação se você tiver esse foco de estar centrado em um edital específico. Essa foi a minha experiência pessoal com essa questão de focar em um edital específico e lidar de uma forma mais tranquila com as provas que eu vou fazer no caminho. Se você tem uma experiência específica em relação a esse tipo de coisa, a administrar o estudo para mais de uma prova, deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Vou ser sincero com você, eu não tenho pleno conhecimento de qual que é a relação das outras pessoas com esse estudo para vários editais. A gente vê algumas coisas na internet, mas às vezes são comentários breves, então deixa aí a sua opinião sobre isso, quais são as suas experiências. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever porque eu tô falando direto aqui sobre concurso público. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.